Sejam bem-vindos ao Conexão. Que atividades físicas fazem bem à saúde? Nós já temos ideia. Hoje vamos falar especificamente da importância dos exercícios para pessoas com deficiência. No ano passado, com os Jogos Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro, nós vimos muitos exemplos de superação de limites. Atletas que são uma verdadeira inspiração. Mas não é preciso ser profissional do esporte para cuidar da saúde do corpo e da mente. Isso vale para todos. Quer ver só? Eu converso agora com a Karina Ratano, que é médica do exercício e também do esporte. Tudo bem com você, Karina? Tudo bem, Eliane. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso em receber você. Se tratando de pessoas com algum tipo de deficiência, qual é a importância, qual a diferença a prática de exercícios pode fazer? Bom, o esporte ou o exercício físico, né, ele é importante independente de possuir alguma deficiência motora ou mental, tá? Então, o esporte ele vem trazer para essas pessoas uma melhora da autoestima, uma melhora da coordenação motora, trabalho de força, de velocidade, enfim, proporciona potencializa a qualidade de vida dessas pessoas. Se a pessoa já nasceu com alguma deficiência ou adquiriu por conta de um acidente, por exemplo, existe diferença na hora de oferecer essa prática, na hora de buscar essa prática? Algumas são mais resistentes do que outras? Sim, existe uma superproteção dos pais e dos familiares, justamente porque acredita ou pensa que a criança ou o adolescente não é capaz de fazer a prática da atividade física. Mas eles são, sim, e existe uma adaptação aos esportes. Por exemplo, existe o basquete convencional e o basquete de cadeira de rodas, onde algumas regras e alguns movimentos são adaptados para atender essas pessoas. Mas buscam naturalmente. Sim, sim. E você consegue identificar para a gente, né, citar modalidades que, enfim, são melhores para determinados tipos de deficiência, determinados níveis de deficiência? Bom, o mais recomendado, Eliane, para pessoas que têm alguma deficiência motora ou mental é a combinação de exercícios. Então, uma combinação de exercícios aeróbicos, como a caminhada, a pedalada, né, a bicicleta, e juntamente com exercícios de força, que trabalham a musculatura. Então, pensando nessa combinação de exercícios, a natação é um ótimo esporte para quem quer começar a fazer atividade física. Existe também o judô, que as pessoas gostam também. A gente tem muitos medalhistas paralímpicos e tem outros diversos esportes, como a bote, a vela, o futebol. Tem esporte para todo mundo, basta querer começar. A natação, inclusive, também, né? Temos muitos atletas na natação paralímpica. Sim, nós temos grandes destaques, como o Daniel Dias, que é um excelente nadador, e ele vem trazendo para a gente não só medalhas, mas um modelo para ensinar as pessoas que não tem que ter medo de fazer atividade física, não. A atividade física, ela é qualidade de vida e melhora muito para aqueles que têm deficiência física e mental. Nós vimos também fotos aqui, que foram fotos de modalidades disputadas nos Jogos Paralímpicos do Rio, aqui no ano passado. Vimos o futebol, né? Pessoas com deficiência visual praticando futebol e com sucesso, campeões, inclusive. Na hora de escolher, é preciso também deixar um pouco o medo de lado? Achar que, enfim, não é capaz de praticar aquela modalidade ou que é arriscado? O adulto, no caso, também. Pois é, o Brasil é um grande destaque no futebol, né? E você fica impressionada quando você está assistindo. Eles adquirem uma habilidade, aguçando os outros sentidos que tem no nosso corpo, né? Não precisa ter medo, ninguém vai começar já num nível profissional, vai começar devagarzinho, com trabalho de equilíbrio, de força, de velocidade, de ritmo, e com o tempo todo mundo perde medo da bola, né? E o Brasil é o país do futebol, então nada mais justo do que a gente começar pelo futebol também. Falando nos jogos, aliás, eles são um belo estímulo, né, para a prática das atividades físicas? Com certeza. Eu acho que os Jogos Paralímpicos, eles são um espelho para as pessoas que estão em casa, vendo que os filhos, os amigos, as pessoas são capazes, sim, de fazer uma atividade física. E os Jogos Paralímpicos, eles mereciam uma maior divulgação, até porque ele é um grande ensinamento, né, para todas as pessoas, independente de ter ou não alguma deficiência.
Agora, Karina, falamos aí das vantagens de se praticar atividade física. Agora é fundamental que ela seja acompanhada, não é? Sim, essas atividades, para qualquer pessoa, precisa sim ter um acompanhamento médico especializado, um educador físico especializado, justamente porque são atividades que são adaptadas. Então, alguns movimentos a gente vai ter que modificar para que tenha o melhor desempenho esportivo e também para que não machuque, Eliane. A gente sabe que o esporte, muitas vezes, a gente acaba fazendo tanta atividade, a rotina exige tanto dos atletas que podem machucar. Então, através de uma avaliação pré-participação esportiva feita pelo médico do esporte e uma avaliação periódica, ele pode continuar praticando e melhorando cada vez mais no esporte que escolheu. A frequência também, provavelmente esse profissional vai poder dizer qual é a melhor frequência para a prática, né? Com certeza. O que a gente acaba recomendando pela sociedade, né, pelas diretrizes, são de 4 a 5 vezes por semana, uma atividade aeróbia de moderada intensidade, pelo menos 30 minutos a 1 hora por dia. Você conhece muitos casos de pessoas que eram sedentárias e hoje, enfim, já até disputam provas aí pelo país, regionais, etc. Sim, e é até interessante você falar isso, Eliane, porque às vezes as pessoas acham que para começar no esporte tem que ser criança e adolescente. Não tem, não. Tem idade para todo mundo, tá? Tem todas as modalidades, aliás, para todas as idades. Então, o adulto que nunca fez nada pode começar a fazer atividade. O idoso que nunca fez nada pode começar a atividade física, claro, desde que tenha um acompanhamento, uma avaliação especializada para evitar algum problema para a saúde. Eu vou só voltar à questão do profissional, que me ocorreu agora uma pergunta. O profissional que atende pessoas com algum tipo de deficiência, ele precisa ter uma formação adequada ou não necessariamente, Karina? Sim, os profissionais que trabalham com pessoas com deficiência física e mental, eles têm que ser bem preparados. Existe uma formação específica para lidar com esses atletas e praticantes de atividade física, até mesmo com os termos que a gente usa, porque algumas palavras podem gerar uma sensação de preconceito ou fazer com que o atleta se sinta de alguma forma triste ou ofendido. Então, é necessário uma preparação desse profissional de saúde e do esporte que vai lidar com qualquer tipo de atleta. Tá ótimo. Então, quem está em casa, tem alguma deficiência física ou mental, mas se interessou por essa nossa conversa, pode, inclusive, na internet, né, já encontrar instituições que, enfim, estimulam a formação de novos atletas, né, Karina? Com certeza, quem está em casa, a dica é mova-se, né? Vai tentar fazer alguma atividade física e que te agrade. Escolhe primeiro o que você gosta. E aí sim, com todo acompanhamento, vai melhorar muito a qualidade de vida, melhorar a autoestima, a autoimagem e principalmente estimulando a independência e autonomia da pessoa na sociedade. Tá dado o recado. Muito obrigada pela sua participação no Conexão. Eu que agradeço, Eliane. Obrigada. Tchau, tchau. A você de casa, obrigada também, mas daqui a pouco a gente volta com Conexão para falar sobre a cartilha informativa sobre proteção de pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio LGBTI, lançada pela ONU. Fique com a gente.